Genética. O poder nas suas mãos de mudar o seu futuro e o das próximas gerações. Você sabe do que eu tô falando? Você sabe o que é esse palavrão enorme, epigenética? Não? Então continua aqui que eu vou te explicar a respeito. Epigenética é a possibilidade da gente fazer alteração na transcrição do DNA, dos genes, né? Lembra lá das aulas de biologia? Vamos resgatar um pouquinho quando você começou a aprender sobre Darwin, sobre Mendel, e aí tinham aquelas aulas. Eu não sei se você vai se recordar disso, né? Isso era mais no ensino médio, em que X grande com X grande é igual a X grande, ou então X grande com X pequeno, ou com Y, e aí a gente começava então a entender um pouco mais sobre as cadeias genéticas, sobre as síndromes, como síndrome de Down, por exemplo, e como é que tudo isso acontecia lá nas questões de meiose, mitose, etc e tal. Eu não vou me aprofundar falando especificamente das questões biológicas, porque eu tenho um curso específico só para falar disso, só para falar de epigenética. E o intuito aqui hoje, na verdade, é conseguir compartilhar, né, e democratizar a informação com o maior número de pessoas para que elas saibam que existe sim essa possibilidade de você alterar geneticamente, não só você, mas outras pessoas as quais você ama. E como é que a gente faz isso? Bom, vou te explicar. Mas antes da gente entrar nesse ponto específico de como a gente consegue fazer essas mudanças, quero resgatar mais um conhecimento que provavelmente você teve lá no ensino médio, nas aulas de biologia, que é o quê? A gente aprendeu há anos atrás que a genética ela é determinante, ou seja, se os meus pais são X e Y, muito provavelmente eu também vou nascer X e Y, né? E quando eu tô falando de X e Y, eu não tô falando só da transcrição genética, mas eu tô querendo dizer mesmo, a gente aprendeu lá, né, naquelas aulas, então, se os pais têm olhos claros ou determinado tipo de cabelo, essas são características que serão passadas para a próxima geração, correto? Correto. E o que a gente percebeu com esses estudos da epigenética? Justamente isso, de que era possível sim ter pequenas alterações nessa cadeia que iam ter uma expressão muito gritante lá no futuro dessa mesma pessoa ou das próximas gerações. Então, depois de ter feito esse resgate, vamos lá, né? Como é que a gente consegue então fazer essas mudanças? Se eu disser para você que são com atitudes simples e que você pode incorporar no seu dia a dia, no seu cotidiano, você acreditaria em mim? Pois é, mas eu, assim como outros profissionais de saúde que estudam essa área, e eu posso afirmar com certeza para você que é possível sim você fazer alterações na sua cadeia genética. E como é que isso é possível, né? Vamos lá então para como isso é possível de fato. Temos ali uma criança que nasceu de uma determinada cadeia genética. E aí vamos imaginar que essa mesma criança, ao longo da sua vida, sempre cuidou da alimentação, sempre teve prática esportiva, sempre agiu de maneira preventiva, né, nas questões da saúde dela como um todo. Então, não esperava ter o problema para depois tratar, mas sempre estava ali fazendo, né, exames preventivos e tudo mais. Além disso, com um bom contexto ambiental, né? Então, com uma família que o acolhia, né? Ou que a acolhia e etc. E tudo isso leva a um ser humano A. Quando a gente pega este mesmo ser humano, desta mesma cadeia genética, e traz ele para uma vida onde não existe uma regularidade na alimentação saudável, ou seja, está sempre comendo açúcar, refrigerantes, gorduras saturadas, uma pessoa que tem muito sedentarismo, ou seja, não faz prática nenhuma esportiva, ou mesmo que teve muitos traumas ainda nos primeiros anos de vida, né? Isso é extremamente importante e o que vai acontecer? Essa mesma criança que tendo essa trajetória saudável se tornou o humano A, pode se tornar o humano B, caso a trajetória dela não seja essa trajetória que a gente considera como sendo saudável para a desenvoltura de qualquer ser humano, né? Para o desenvolvimento saudável de qualquer ser humano. Então, nesse sentido, perceba o quanto é importante que a gente, desde muito novo, comece a investir sim na nossa saúde como um todo, porque ela afeta diretamente a nossa saúde mental, diretamente mesmo. Então, o que eu quero enfatizar é que embora essas transcrições genéticas, esses impactos genéticos, essas mudanças genéticas, elas sejam muito mais profundas, né,
na infância e na adolescência, mas muito mais na infância, é possível, mesmo depois de adulto, fazer essas alterações genéticas. Você sabia disso? Pois é. Existe sim a possibilidade de mudar. É lógico que não é uma mudança de um dia para a noite, né? E também não é uma mudança que eu faço só ali 30 dias de mudança e depois não faço mais. É um hábito que você vai ter que adquirir para a sua vida e ter uma palavrinha aí chamada que é constância. Então, ou seja, a partir do momento que você entende isso e toma atitudes para que você consiga fazer essa mudança na sua expressão genética, e mesmo que você não consiga fazer na sua expressão genética de fato, mas quando você muda a sua, você muda das próximas gerações também. Por isso que no começo eu disse para você que o poder está nas suas mãos de fazer a mudança não só na sua cadeia genética, mas na cadeia genética das pessoas das quais você gosta, das quais você está próxima, e não necessariamente só da sua família, por exemplo, entendeu? Às vezes uma pessoa, um amigo seu muito querido, que você conhece da história, se você consegue trazer para ele essa ideia, ele com certeza também vai se beneficiar dos resultados que esses estudos têm trazido pra gente, né? Então é isso que eu queria trazer para você hoje, que você entenda que nenhum fator genético é determinante. Então, por exemplo, é importante a gente saber e fazer uma investigação, por exemplo, na nossa família, de quem já sofreu, por exemplo, com algum transtorno de ansiedade, etc. Se essa pessoa fez algum tratamento ou não, e como é que é isso visto pela família. Tudo isso impacta na forma como você vai manifestar e tratar o seu próprio transtorno psiquiátrico ou transtorno de ansiedade, especificamente, que é o que eu tenho falado aqui muito com vocês. Bom, e o que eu quero trazer para você com tudo isso? Quero trazer para você que trabalhar em cima de prevenção é muito importante. E é extremamente importante buscar a ajuda de um profissional que consiga fazer com você uma avaliação bem feita e identificar quais são os possíveis gatilhos, quais são as possíveis experiências vividas que podem estar afetando, inclusive nessa expressão genética que a gente está conversando, são de extrema importância para que vocês consigam, para que você, consiga viver sem ansiedade, viver sem os problemas que a ansiedade traz. E embora você já tenha herdado geneticamente, porque às vezes você já fez esse mapeamento familiar e já identificou que talvez os transtornos, as dificuldades que você esteja sofrendo hoje são decorrentes aí, de genética, de hereditariedade. Contudo, é possível fazer essa mudança genética. Vou enfatizar isso bastante aqui, porque eu quero que você entenda isso, E com pequenas atitudes, pequenas mudanças no seu dia a dia, na sua alimentação, na prática esportiva, é possível a gente fazer mudanças significativas na nossa cadeia genética. E o melhor de tudo é que isso não serve de conhecimento só para você, mas você também pode compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que estão próximas a você e que também podem se beneficiar desses resultados. Então, você entendeu o que é epigenética? É o poder nas suas mãos para mudar não só a sua vida, mas a vida das suas próximas gerações e das pessoas ao seu redor que você ama. Pois é, quer saber mais sobre essas informações? Quer ter mais acesso a esse tipo de informação e me ajudar mesmo a compartilhar, a democratizar esse tipo de conhecimento? Compartilhe esse vídeo. Eu estarei no meu canal Márcia Yvon e aqui também no canal Mulheres que Inspiram. A gente está numa parceria e vamos falar todos os dias até o dia 10 de setembro a respeito de ansiedade e como se livrar dela. Eu sou Márcia Rodrigues, a sua psicóloga.